Olá a todos. Bom, hoje vou fazer um resumo aqui das minhas aulas a respeito da filosofia da ciência, falando hoje sobre a revolução científica. Vou me limitar a isso, porque eu já tinha feito um sobre Aristóteles, né? Então vamos começar aqui, fazendo um pequeno resumo, panorama do que foi isso. Primeiro com as frases, olha só. Mas, Senhor Simplício, vinde com razões, vossas ou de Aristóteles, e não com textos e fúteis autoridades, porque nossos discursos se dão acerca do mundo sensível e não sobre um mundo de papel. Essas são palavras de Galileu Galilei, falando nos seus diálogos a respeito, utilizando aqui personagem Salviati. Na outra frase que eu tenho aqui é a seguinte: e não invento hipóteses. Com efeito, tudo aquilo que se deduz dos fenômenos deve ser chamado hipótese. E as hipóteses, tanto metafísicas quanto físicas, seja de qualidade ocultas ou mecânicas, não encontram nenhum lugar na filosofia experimental. Certo? Quem disse isso foi Isaac Newton. Então a Revolução Científica começou aproximadamente em 1543. Na verdade foi justamente nesse ano, porque é o ano da publicação do livro De Revolutionibus, que é do Nicolau Copérnico. Esse é o nome do livro do Copérnico, De Revolutionibus. Então a Revolução foi de 1543 até 1687, que foi o ano da publicação de Philosophia Naturalis, princípio matemático, de Isaac Newton. Então, 1543 a 1687. Inclusive dizem que em 1666, quando a peste estava adentrando a Europa, e Newton fugiu, esse teria sido o ano milagroso da ciência, né? Porque Newton começou a revelar ali as suas descobertas. O traço característico da ciência moderna é a ideia de método, e mais especificamente de método hipotético dedutivo. Então, veja bem, o método científico, de certa forma modelado por Galileu, é um método hipotético dedutivo. A gente vai explicar mais sobre isso. A evolução científica leva à rejeição, na verdade, das pretensões essencialistas da filosofia aristotélica, né? Porque Aristóteles queria alcançar a essência das coisas. E a ciência galileana e pós-galileana, ela não indaga sobre a substância, né, das coisas, como fazia Aristóteles, mas sim sobre a função. Então a filosofia permanece e ganha força com o neoplatonismo, isso nesse período de revolução, um pouco antes, na verdade, ganha força o neoplatonismo, né, que é a ideia de um Deus. Guarda isso, cara, importantíssimo. Deus que geometriza e cria um mundo com ordem. Isso aparece em Copérnico, aparece em Kepler e aparece também em Galileu. É o Deus que geometriza, porque eles tiveram a influência do hermetismo, do neoplatonismo, que de certa forma criticava as concepções aristotélicas nesse período. Então, nessa época existia uma união da teoria com a técnica. E a técnica foi desde instrumentos para melhorar os nossos sentidos, como a luneta, até o método científico. E esse é o cientista, na verdade, experimental. O cientista experimental moderno, que faz uso de instrumentos para confirmar aquela hipótese que ele deduziu inicialmente. A Revolução Científica, então, sanciona a legalidade dos instrumentos científicos. Isso começa com Galileu. Em Newton, depois de Galileu, o universo ele vai acabar sendo visto como um relógio.
quando os paradigmas mudam, o mundo toma uma nova direção. Então, a perspectiva vai ser de que o mundo vai ser uma perspectiva de fato mecanicista do mundo. Inicialmente a gente teve muitos representantes aqui da revolução científica, que a gente pode chamar, como o Giovanni Reale diz, que é uma revolução astronômica. Dentre eles Copérnico, lógico, não pode faltar, porque Copérnico é que traz à tona dessa revolução, que depois vai se tornar mais grave, né, até chegar a Newton. A gente tem também o Tycho Brahe, não sei pronunciar muito bem esse nome. Temos Kepler e também Galileu. Então, esses representantes iriam confluir para a física clássica de Newton, porque Newton é o fundador da física clássica, né? Se você não sabe disso, saiba agora. Ele é o fundador, mas obviamente ele teve uma parcela de auxílio muito grande, inclusive, desses autores anteriores, Copérnico, principalmente de Galileu. Isso faz cair por terra os pilares da cosmologia aristotélica ptolomeica, né? Newton, inclusive, deixa eu só pegar a caneta aqui para fazer algumas correções. Newton, inclusive, unificaria a física de Galileu com a de Kepler, tendo a influência dos dois autores. Bom, as grandes mudanças durante esses 150 anos que decorrem entre Copérnico e Newton não é apenas a imagem do mundo que se transforma. Vinculada a ela, vemos também muitas mudanças. E se você conhece um pouco da física de Aristóteles, você vai entender por que ocorreu essas mudanças. Aliás, precisa conhecer um pouco de Idade Média também. E antes disso, sobre o teorema de Ptolomeu. Mas enfim, as mudanças são as seguintes: as ideias sobre o homem mudam, as ideias sobre ciência mudam, as ideias sobre o homem da ciência vai mudar, mudanças sobre o trabalho científico, mudanças nas instituições científicas, a relação entre ciências e sociedade muda, a relação de ciência e filosofia, ciência e fé religiosa vai mudar também. Então, quer dizer, são mudanças significativas que são fruto desses 150 anos de revolução científica. Então, vamos começar com uma parte aqui a respeito justamente de Copérnico, que é o seguinte: a Terra deixa de ser o centro do universo. Todos nós sabemos, estudando um pouco de Aristóteles, a física aristotélica, que ele acreditava, com base no conhecimento da sua época, que a Terra era o centro do universo, né? Então, Copérnico, ele desloca a Terra do centro do universo, e com ela, e isso aí ficou muito fortalecido por Ptolomeu, né? A gente vai falar um pouco de Ptolomeu daqui a pouco. Mas Copérnico, ele desloca a Terra do centro do universo e com ela o homem. O homem passa a questionar sua própria condição de criação mais excelente de Deus, e começou-se a se conjecturar a possibilidade de homens em outros planetas e a consequente dúvida a respeito da universalidade bíblica. Então você imagina, né? Como foi, para onde foi a imaginação dessas pessoas nesses 150 anos de evolução científica, ao entenderem que se a Terra não é o centro do universo, então existem outros planetas, possivelmente possam existir civilizações desses planetas. Eles não conheciam o princípio, né, elementar de cada planeta para saber se era possível haver vida lá ou não. Em Galileu, a ciência ganha autonomia em relação às proposições da fé e às concepções filosóficas. Não são mais comentários do mundo de papel, como o próprio Galileu diz naquela primeira frase que eu li, mas do mundo sensível. Ele fundamenta o método científico, e a ciência é ciência experimental. Então, dizem que o pai da ciência moderna é Newton, mas a gente sabe que isso aí começou, na verdade, com Galileu. Aliás, o método dele consiste da seguinte forma: exige-se imaginação e criatividade para formar hipóteses, certo? É necessário um controle público dessa imaginação.
A ciência é pública por questão de método, tá? Então, torná-la pública facilita e a torna mais criteriosa, mais rigorosa. Isso gera também novas instituições científicas, como as academias, os laboratórios, contatos internacionais, etc. E o método experimental ele fortalece ou enfraquece a hipótese e torna a ciência autônoma em relação à fé e em relação à filosofia. Então o cara vai formular a hipótese, ótimo, mas ele vai confrontar essa hipótese pelo método experimental. Isso aí, essas prerrogativas do método científico em Galileu, vai gerar um confronto que a gente vai chamar de caso Galileu, que se torna um tanto trágico até, né? Porque Galileu vai ser sentenciado à prisão domiciliar perpétua. A nova ciência não é, portanto, a busca das essências, né? Repetir isso que é muito importante. Ela não é a busca das essências. Para Galileu isso era inútil. Não seria mais o que, mas sim o como. Como eu faço? E não o que é isto. Não seria mais a questão de alcançar a substância, mas sim a função das coisas. A coisa se indagar e experienciar, né? Então, embora exista certa rejeição de Aristóteles, do aristotelismo nesse período, tanto o hermetismo como o neoplatonismo, como disse antes, ganham muita força. E isso está explícito nas obras de Copérnico e de Kepler. Deus é aquele que geometriza. Repetir isso porque é muito importante. Deus é aquele que geometriza. Criando o mundo, ele cria-o imprimindo nele uma ordem matemática e ordem geométrica. Podemos dizer então com certa cautela que o neoplatonismo ele constitui a filosofia da revolução científica de certa forma. Ele representaria o pressuposto metafísico, tá? Porque também aí existe metafísica, só que a metafísica do eixo da revolução, principalmente a revolução astronômica. A historiografia recente, ela inclusive destaca também a abundância de dados que comprovam a presença clara e óbvia da tradição mágica e hermética no interior do processo que levou e culminou na ciência moderna. Então, nesse processo da revolução científica, da revolução astronômica, os elementos da tradição mágica, do hermetismo e do neoplatonismo no seu conceito místico estavam presentes. Copérnico, por exemplo, ele se refere à autoridade de Hermes Trismegisto, que tinha como princípios fundamentais o paralelismo, quer dizer, a simpatia cósmica e a ideia de um universo como sendo vivo, como sendo um ser vivo. E Copérnico ele também apela à autoridade neoplatônica, né? Agora, outro representante desse período, que era, por exemplo, Bacon, ele já censura isso porque ele criticava o hermetismo. Ele, por exemplo, faz uma crítica a Paracelso, né, que tinha essa concepção que não necessariamente era totalmente errada, né? Então, a ciência moderna, autônoma em relação à fé, por causa de Galileu, essa disputa que ocorreu, a gente vai explicar mais isso depois, era regulada por um método corrigível e em processo. Isso é importante. A ciência moderna, ela nasce com a prerrogativa de autonomia sobre a fé religiosa, sobre a ciência. Ela é pública, tem um controle público, e é regulada por um método e é corrigível. Isso que é a parte importante. Ela é corrigível, não é como Aristóteles que fundou a verdade e com base nessa autoridade da verdade a gente não pode mais corrigir os erros. Ela é corrigível. E foi resultado mas isso foi resultado, como a gente falou agora há pouco, de um longo e tortuoso processo em que se entrelaçam, né, a mística neoplatônica, a tradição hermética, a magia,
a alquimia, que a gente vai ver inclusive em Newton, e a astrologia, certo? Então eu vou começar falando um pouco primeiro sobre Ptolomeu, depois sobre Nicolau Copérnico, tá? Bom, o grego Cláudio Ptolomeu viveu mais ou menos no século I, era o maior representante do geocentrismo. Sua obra, quer dizer, Terra no centro do universo. Sua obra Alma Gesto lembra de alma e de gesto. Você vai decorar. Alma Gesto. Descreve o conhecimento astronômico da época. Na época de Ptolomeu, a diferença entre astronomia e astrologia não era muito clara. Isso é importante. Então, o grande mérito deste cientista do século I foi baseando-se no sistema de mundo de Aristóteles, fazer um sistema geométrico numérico, de acordo com as tabelas de observações babilônicas, certo? Para descrever os movimentos do céu. Então, aqui a gente precisa de uma mistura de astronomia e astrologia. Que ele utiliza os conceitos da física de Aristóteles, mas aí tem um dedo também das observações babilônicas e os conceitos de astrologia. Agora, Nicolau Copérnico, ele nasceu em 1473, ou seja, no século XV, e foi um astrônomo e matemático. Ele ficou conhecido por se opor ao sistema de Aristóteles e de Ptolomeu, o qual foi seguido pela Igreja. Tá? Quem conhece a Idade Média vai saber que a Igreja absorveu os conhecimentos de Aristóteles, que, já digo logo, jamais são desprezíveis. O que se questionava aqui era o autoritarismo dos discípulos da pseudociência seguidora de Aristóteles, mas Aristóteles é um filósofo que jamais será desprezado. Então, o Copérnico ele desenvolveu a teoria heliocêntrica, né, heliocentrista, que quer dizer o Sol está no centro do mundo e não a Terra, mundo no sentido de universo. A teoria heliocêntrica foi publicada em seu livro De Revolutionibus Orbium Coelestium. Está em latim. Mas vamos portuguesar o negócio. Da Revolução de Esferas Celestes. Durante o ano de sua morte, que foi em 1543, é que o livro foi publicado, né? Isso é muito curioso. Mas a teoria tinha sido desenvolvida décadas antes, lógico, né? Até que o livro fosse formado. Ele provavelmente não teve acesso ao livro só no último dia e provavelmente ele já não tinha capacidade suficiente para analisar. Mas enfim. Do ponto de vista experimental, o sistema de Copérnico ele não era melhor. Isso é importante. O sistema de Copérnico não era melhor do que o de Ptolomeu. E Copérnico ele sabia disso. E não apresentou assim nenhuma prova observacional em seu manuscrito que fundamentasse de fato as suas ideias. Ele só apresentou alguns argumentos que ele chamava de heliocentrismo mais elegante. Para ele era muito mais elegante uma teoria onde o Sol fosse o centro do universo, porque tem luz própria, afinal de contas. Agora, voltando um pouco aqui para Ptolomeu, a gente sabe que o termo teorema pressupõe prova, certo? Portanto, ele tem a intenção de provar as premissas geocêntricas de Aristóteles. E a tese, ele diz que um dos critérios para provar tais premissas seria o senso comum. Então, para Ptolomeu, o senso comum ou a aparência era a base de tais argumentos e era o testemunho dos sentidos. Então, quer dizer, os meus sentidos testemunham que a Terra não está em movimento, e sim o Sol e a Lua. Portanto, são eles que se movem ao redor da Terra. Isso vai ser questionável, logicamente, depois. E também é importante salientar a diferença de física e astronomia, né? Porque física ela trabalha a causa dos fenômenos e a astronomia estuda as circunstâncias exteriores e que nos aparece aos sentidos. Pegou essa? Vou repetir. Física ela trabalha com a causa, o
que causou esse fenômeno aqui? E esse aqui, esse ali, e aquele ali? Qual é a causa? Isso é física. Agora, a astronomia estuda as circunstâncias exteriores, o que nos aparece aos sentidos. Astronomia é circunstância, física é causa. No que se refere à física de Aristóteles e o teorema de Ptolomeu, existiam problemas na perspectiva das aparências, como a variação de brilho dos planetas, que dificultava a ideia de ciclos perfeitos, ou mesmo movimentos distantes, né? Porque a perspectiva de Ptolomeu era essa, existiam ciclos perfeitos dos planetas ao redor da Terra. São esferas perfeitas, porque é o mundo do éter, o mundo que Aristóteles, que está acima da Lua para cima, né? E que dificultavam a ideia de ciclos perfeitos, esses brilhos dos planetas que se diferenciavam. Por isso, algumas teorias foram abordadas no decorrer do tempo para explicar tal fenômeno. Dentre elas, a gente tem a teoria da Terra excêntrica, ou seja, a Terra não estaria no centro do universo. Isso explicaria por que alguns planetas têm um brilho diferente de outros. Só que essa aqui foi só uma alternativa temporária, né, para manter aquele pensamento fixo de Aristóteles. O segundo tentativa foi através das teorias de epiciclos, que isso aqui, o próprio Reale fala no seu livro, foi como se fosse um câncer na física, porque infelizmente isso aqui na ciência, né, vamos dizer assim, porque ocorreram muitos tipos diferentes, né, de explicações a respeito dos epiciclos. Epiciclo é aquilo que na verdade seria um círculo formado por um planeta em torno de um ponto imaginário. Então esse planeta ele está orbitando a Terra, só que ele faz uma circunferência num ponto imaginário. Então isso explicaria também a diferença do que a gente chamaria aí de brilhos, de variações de brilhos. Então foram muitos epiciclos, e isso aí infelizmente estava travando o crescimento científico na época. Existiram, portanto, milhares de epiciclos para explicar o fenômeno contraditório à física aristotélica e o teorema ptolomeico também. Agora vamos às teses copernicanas. Isso aqui é importantíssimo assimilar. A gente pode definir as teses copernicanas em quatro partes. Primeiro, o mundo deve ser esférico. Para Copérnico, o mundo é esférico e acabou. Ele está falando aqui do mundo todo. Ele segue o exemplo de Aristóteles, o mundo é fechado também. O movimento dos corpos celestes são circulares e também perpétuos, ou então a composição de vários ciclos, epiciclos. Então ele adere também à ideia de que, ocorrem variações nos brilhos, então pode ser que sejam epiciclos e não círculos perfeitos, mas independente disso, o movimento é perpétuo, certo? Que é o éter, está no éter, movimento circular perpétuo. 4. A Terra se move em um círculo em torno do centro, quando também em torno de seu eixo. Quer dizer, a Terra gira em seu próprio eixo e gira ao redor do Sol como centro. Então essa foi a grande sacada do Copérnico. Porque dizer, a Terra se move ao redor do Sol não explica muita coisa. Mas espera aí, se a Terra é esférica e gira ao redor do Sol, isso significa que existe na Terra uma parte escura. Mas aí Copérnico vai explicar, não, mas calma. E além de existir uma parte escura, a outra parte teria que ser um dia eterno, né? Mas isso não acontece. Ele vai explicar que a Terra também gira no seu próprio eixo. Acabou. Matou a parada. Copérnico, então, ele contesta a concepção de Aristóteles sobre a Terra estar no centro do universo, mas isso gera muitos problemas na época. Mais do que problemas com a igreja, que isso aí vai vir muito depois com Galileu. Muito depois não, né? Bem pouco tempo depois.
Mas gera problema com as teorias do próprio Aristóteles, porque eram teorias lógicas que seguiam uma lógica particular. Por exemplo, a questão da gravidade dos objetos. Já que nesse caso os elementos graves, pela lógica aristotélica, em vista de um novo centro, deveriam se direcionar ao Sol, que aí o Sol seria um novo centro. Então, se eles se direcionavam à Terra, porque a Terra era o centro, se o Sol era o centro, então os objetos teriam que se direcionar para o Sol. Copérnico, ele explica isso na concepção da atração de dois corpos. O que é essa atração de dois corpos? Por exemplo, uma pedra é parte da Terra, certo? Então, por isso, soltando a pedra, ela cai na Terra, porque ela faz parte da mesma substância da Terra. Assim é para todas as coisas, respectivamente, a sua esfera celeste. Na Lua, se você soltar uma pedra na Lua, que seja da Lua, ela vai cair na Lua, porque faz parte da mesma substância. Então aí você percebe ainda que a explicação da gravidade estava no objeto e não numa lei universal, certo? A natureza do objeto é que explicava o fato dele cair, porque tinha a mesma substância da esfera celeste. Nesse caso, para Copérnico, a Terra não caía no Sol por não fazer parte de uma mesma substância, simplesmente por isso. Deu poucas explicações. Copérnico ele foi discípulo do neoplatônico, aí a gente já vê uma inferência neoplatônica em Copérnico. O nome do mestre dele, mestre entre aspas, mas professor, enfim, ele seria Domingos Maria Novara. Para os neoplatônicos, as propriedades matemáticas constituíam as características verdadeiras, imutáveis e profundas, para além das aparências, ou seja, das coisas reais, que determinam posições e movimentos dos corpos celestes, não como mero instrumentos úteis, mas muito mais como elementos reveladores daquelas estruturas ordenadas e daqueles imutáveis simetrias impressas no mundo pelo Deus que geometriza. Então, Copérnico era realista e neoplatonista. Você falou, mas o que é ser realista, afinal de contas? Vou explicar. Existiam duas correntes de pensamento, o realismo e o instrumentalismo. O realismo dizia o seguinte, e aí foi tido também, não só como realismo científico, mas como empirismo ingênuo também para alguns, porque é a visão de que o universo é explicado da forma que realmente é dada pelas afirmações científicas. Realistas, por exemplo, defendem que coisas como elétrons e campos magnéticos realmente existem, e é ingênuo para alguns, no sentido de tomar modelo científico como sendo a verdade. Então, resumindo, o realista é aquele que acredita que o universo é explicado da forma que realmente é dada pelas afirmações científicas. Esse é o realista. O Newton, posteriormente, vai formular uma concepção melhor nesse quesito filosófico e científico. Os instrumentalistas, ou instrumentalismo, eles defendem a ideia de que nossas percepções, teorias científicas, não necessariamente refletem o mundo real com precisão, mas são instrumentos úteis, certo? Nossas percepções e teorias científicas, ele está falando das teorias científicas e dos seus instrumentos, como a matemática, são úteis para explicar, predizer e controlar nossas experiências. Então, para um instrumentalista, elétrons e campos magnéticos podem ou não existir de fato, certo? E aqui o método empírico seria usado apenas para mostrar que teorias são consistentes com observações. Então, dito isso, a gente vai continuar. A metafísica neoplatônica defende o mundo. Vamos voltar um pouco para os neoplatonismos para deixar claro. A metafísica deles defende um mundo simples
Mas o sistema ou os sistemas ptolomaicos se tornam sempre mais complexos, porque ele não conseguia fazer as previsões necessárias, explicar com clareza, e o neoplatonismo por isso ganha força, e Copérnico ele rejeita, portanto, o sistema ptolomaico. Agora vamos falar um pouco dos fatores que geraram a crise do sistema ptolomaico. Primeiro, as críticas medievais à cosmologia aristotélica já era muito grande, porque era um sistema fechado, né? Segundo, a afirmação até porque o neoplatonismo ele dizia que era a favor da simplicidade do sistema. Então as afirmações do neoplatonismo, que é o conjunto de doutrinas de escolas de inspiração platônica, até só dar um pouco aqui da referência de que foi o neoplatonismo, que é o conjunto de doutrinas e escolas de inspiração platônica que se desenvolveram no século III e século VI, mais precisamente da fundação da Escola de Alexandria. Alguns deles começam com Plotino, outros que começaram com o mestre de Plotino, mas enfim, isso aqui não é o caso, a gente não vai pontuar isso com clareza agora. 3. A exigência de reforma do calendário. Isso fez com que ocorresse uma crise no sistema ptolomaico, porque não era muito exato o sistema. Então, exigia-se a necessidade de uma reforma do calendário. 4. Previsões não confirmadas. Fazer uma previsão não confirmava porque estava errado o bagulho. 5. Contraste com a simplicidade do Deus que geometriza. O instrumental teórico crescia como um câncer, como eu tinha falado antes, mas só complicava mais e mais com poucos resultados. Então, quer dizer, onde estava o Deus que geometriza, né? Porque a matemática seria suficiente para compreender a organização feita por essa superinteligência. Vou falar um pouco aqui rapidamente sobre os antecessores de Copérnico. Ou seja, os caras que disseram que quem se move é a Terra e não o Sol. Existiu gente que falava isso antes de Copérnico? Sim, existiram. O primeiro foi eu não sei se está certo aqui, Seta de Siracusa, no século V a.C. O outro foi o pitagórico Filolau, muito conhecido Filolau, que viveu no século V a.C. também. Heráclides Pôntico e o pitagóreo Equifanto viveram no século IV a.C. Já pensavam que a Terra era a Terra que girava. A gente pode resumir que os pitagóricos já tinham uma proximidade com essa ideia, né? Sabe que Platão foi muito influenciado por Pitágoras, mas quem trabalhou essa ideia mais foi Pitágoras e a música das esferas. Rola toda essa ideia aí. Mas claro que foi em Copérnico que o negócio ganhou tal amplitude. O mundo de Copérnico, então, ele não é um universo infinito. Ainda não era, tá? Ele é maior, lógico, que o universo do Ptolomeu, mas ainda é um sistema fechado, como eu disse. Para ele, os planetas eram transportados por esferas cristalinas que giravam. Ele não tinha o conceito de órbita, do nada o planeta, tá? Como isso acontece. Então ele acreditava que existiam esferas cristalinas ali. A teoria de Copérnico não é mais acurada do que a de Ptolomeu e não introduzia nenhuma melhora imediata no calendário. Entretanto, foi revolucionária, porque abriu a porta para novas perspectivas, rompendo com uma tradição mais do que milenar, né? Então foi uma verdadeira mudança de paradigma isso daí, por isso que a gente chama de revolução científica, né? Vou falar um pouco rapidamente aqui sobre Tycho Brahe, B-R-A-H-E. Entre Copérnico e Kepler encontramos a figura do dinamarquês Tycho Brahe. Ele falava que ele fazia uma mistura dos dois sistemas, né? O sistema copérnico com o sistema ptolomaico. Então o Sol girava em torno da Terra, só que alguns planetas giravam em torno do Sol.
É mais ou menos isso. Tem muita coisa para falar dele, mas para ganhar tempo a gente vai evitar. Johannes Kepler também era copernicano. Esse aqui já era copernicano e neoplatônico. E ele tem 3 leis básicas assim que a gente pode. Ele falava, por exemplo, as órbitas dos planetas são elipses. O que é elipse, amigo? Eu vou dizer, elipse é como se fosse um cone. Tem um cone em sua forma tridimensional. Vamos supor que você cruze o cone, eu corte o cone no meio. Aquela parte ali é a elipse. Então, o elipse é a intersecção, melhor dizendo, o corte e cruzamento, de uma superfície cônica com um plano que a corta numa curva fechada. Seria isso, praticamente. Então, as órbitas dos planetas eram elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos, certo? Aí ele vai falar, a velocidade orbital de cada planeta varia de modo tal que a linha que liga o Sol com o planeta cobre com iguais intervalos de tempo, iguais proporções de superfície da elipse. E a terceira, os quadrados dos períodos de revolução dos planetas estão na mesma relação dos cubos das respectivas distâncias do Sol. Agora vamos para Galileu. Viveu em 1564 e morreu em 1642. O milagre da ciência, dizem, ocorreu em 1666. Galileu não estava vivo para ver isso. Mas, em 1613 e 1615, mais ou menos, ele escreve as famosas 4 cartas copernicanas sobre as revoluções entre ciência e fé. Sobre as relações entre ciência e fé. Então, escreveu uma carta para o discípulo dele, Benedetto Castelli. Escreveu 2 cartas a Dom Piero Dini e uma carta à senhora Cristina de Lorena, Grande-Duquesa de Toscana. Em 1616, ele é processado em Roma. O primeiro processo, ele teve 2 processos. Tá? O primeiro foi em 1616, em Roma. Ele é proibido de ensinar ou defender com palavra ou escrita a teoria copernicana. Então, no primeiro processo, guarda isso importante, ele foi impedido de falar sobre a teoria copernicana ou de escrever, tanto faz. A obra Sagatore, ele escreveu que significa o ensaiador em italiano, é de 1623. A obra O Diálogo sobre os 2 máximos sistemas do mundo, que tem o Simplício e o Saviati, certo? Os 2 personagens. Aparece em 1632, porque trocou o Papa, a gente vai falar sobre isso. Em 1633 ocorre o segundo processo, que condena o Galileu e força ele a abjuração, ou seja, a renunciar ao sistema copernicano. Ele é confinado na prisão domiciliar. Na solidão, ele escreve ainda um livro, que é o Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre 2 novas ciências, que aparecerão em 1638. Ele foi assistido por seus discípulos Vicente Viviani e Evangelista Torricelli. Galileu morre no dia 8 de 1 de 1642. Mas antes de a gente chegar na morte dele, vamos falar aqui de 1609, quando Galileu ouve a notícia sobre um certo Flamengo que havia fabricado uma lente, mediante a qual os objetos visíveis, por mais distantes que estivessem dos olhos do observador, eram vistos distintamente como se estivessem próximos. Com base nessa notícia, ele construiu a famosa luneta e tornou-a um instrumento científico a ser utilizado como potencialização de nossos sentidos. Isso aqui foi muito interessante. E foi um marco assim na ciência também. As observações com a luneta destroem uma coluna da cosmologia aristotélica e ptolomaica, que é a ideia da clara distinção entre a Terra e os outros corpos celestes, né? Porque pela luneta você observa que as nebulosas são rebanhos de pequenas estrelas
Observa-se também os satélites de Júpiter, que estão na órbita de Júpiter. A Lua era imperfeita e desigual como a Terra, diferentemente do que pensava Aristóteles, que dizia que a Lua era uma esfera perfeita, porque estava, a partir dela era o mundo celestial, do éter. Não era perfeita coisa nenhuma. E aí começa, a partir daí, as questões de Galileu versus Igreja, né? Porque a tese de Galileu era realista também, ele também era realista, e parecia perigosa a todos, tanto católicos quanto protestantes, porque os protestantes e os católicos pensavam que a Bíblia, em sua versão literal, não podia errar. E existia uma passagem em Josué, em que o Josué ordena ao sol que pare, está lá em Josué 10:13, e com base nessa passagem, Lutero, Calvino, Melanchthon se opuseram ferrenhamente à teoria de Copérnico, teoria copernicana. Agora, o Roberto Bellarmino, não é Belardino, é Bellarmino, eu estava confundindo aqui o nome dele. Roberto Bellarmino, que é o cardeal jesuíta, ele vai apresentar uma interpretação instrumentalista da teoria copernicana, no sentido de que ela seria um instrumento capaz de fazer predições, mas não é propriamente uma descrição verdadeira do mundo. Essa seria encontrável somente na Bíblia. Para o Bellarmino, ele acreditava que a Bíblia não podia errar jamais. Mas para Galileu, os conhecimentos científicos eram autônomos em relação à fé. Isso que é a questão. Porque a ciência pretende descrever o mundo de uma maneira científica. E de igual modo, os dogmas da fé, as proposições religiosas não são e não querem ser um tratado de astronomia, mas uma mensagem de salvação. Essa é a diferenciação que Galileu fez dessas questões. Ciência e fé são compatíveis justamente por serem incomensuráveis. Isso caiu na aula. A ciência e fé são compatíveis e ao mesmo tempo incomensuráveis, e por isso são compatíveis. Certo? São compatíveis, não incompatíveis, hein? São compatíveis justamente por serem incomensuráveis, ou seja, quer dizer, que tenham medidas que não podem ser comparadas, fazem parte de categorias distintas, certo? Então a ideia de Galileu, pela qual foi processado, é a seguinte: por Copérnico aqui, o Sol está no centro do mundo e, por conseguinte, imóvel de movimento local. E B, a Terra não está no centro do mundo, nem é imóvel, mas se move segundo si mesma, inteira, e também com movimento diurno. Movimento anual e movimento diurno. Vou falar um pouco sobre os diálogos sobre as duas máximas sistemas do mundo, tá? Meu Deus, tá tarde. Vai lá. São três os interlocutores desses diálogos. Simplício, que representa os filósofos aristotélicos tradicional, que é o Simplício, né? Salviati, lembra de Iati, você vai lembrar do Salviati. O sistema copernicano paciente e resoluto. Ele é o cientista copernicano paciente e resoluto. E tem o Sagredo. Lembra de segredo? É Sagredo. Representa o público aberto à novidade, que deseja conhecer as razões de uma e de outra parte. Urbano VIII se tornou Papa, sumo pontífice, foi convencido pelos adversários de Galileu nesse período, que Galileu só escreveu isso aqui porque mudou o Papa, né? Ele achou que ia ter mais facilidade aí, mas o Papa de então, que era Urbano, acabou sendo convencido, Urbano VIII acabou sendo convencido que os diálogos de Galileu constituíam um descrédito da autoridade prestigiosa do Papa, porque estaria ridicularizando a figura dele, dizendo que Simplício era o simples e, portanto, o equivocado, o tolo.
porque toda a obra de Galileu, dos diálogos sobre as dois máximos sistemas do mundo, é uma defesa ao sistema de Copérnico. Contra os aristotélicos, dogmáticos e livres, Galileu recorre justamente à autoridade aristotélica, porque ele diz assim: antepõe as experiências sensatas a todos os discursos, de modo que não duvido nada de que, se Aristóteles vivesse em nosso tempo, mudaria de opinião. E eu também acredito que Aristóteles mudaria de opinião, sem dúvida nenhuma. Porque Aristóteles é um cara do tempo dele, e alcançou tudo que Galileu alcançou por causa de Aristóteles, né? Só que Galileu foi esperto, porque ele não ficou preso ao aristotelismo. Essa que é a questão. Com isso, Galileu faz o funeral da pseudofilosofia, mas não o funeral da tradição enquanto tal. Isso é importante, ele defende a tradição. Galileu era um convicto realista, ou seja, a ciência de um cientista convicto de que as teorias científicas alcancem e descrevam a realidade. A ciência é objetiva porque não se dedica em buscar as qualidades essenciais, mas as funções. É isso que Galileu quer, as funções. O universo de Galileu é um universo determinista e mecanicista. A filosofia de Descartes também era mecanicista, lembra? Não é mais o universo antropocêntrico de Aristóteles e da tradição. Não é mais hierarquizado, ordenado e finalizado em função do homem. Os discursos filosóficos, segundo ele, ficam vazios e os ensinos e tradições privadas de contato com as experiências se tornam irrelevantes. A experiência de Galileu é o experimento, tá? Experimento que se faz para ver se uma suposição correspondente ou não à realidade. Então, observações importantes. Galileu percebe através da luneta que a superfície da Lua era irregular. Tinham montanhas e vales e semelhanças e tal, não tinha dito isso? Mas aí os jesuítas não aceitam essa ideia, porque era uma visão aristotélica, e a Lua seria feita de éter, elemento perfeito. Inclusive o Roberto Bellarmino, que aderiu à interpretação instrumentalista de Copérnico, era jesuíta, italiano também, e jesuíta, e portanto um cardeal católico, e também foi uma figura importantíssima na Contra-Reforma. A fomentação desse tempo era muito grande. Vamos ao método científico agora. Uma das características da ciência é a procura de constantes, experiências que se repitam, sendo feitas várias vezes em diferentes condições. Então, a matemática ela aparece na medida espaço-temporal. Ou seja, a matemática aparece na medida. Galileu, então, ele é responsável pela distinção entre qualidades primárias e secundárias. Então, isso aqui você tem que lembrar, cara. Primária e secundária em Galileu. Primária, qualidades objetivas. Secundárias, subjetivas. Porque são apenas sensações, você não tem como medir, então são subjetivas. As primárias são objetivas porque você pode medir. O exemplo é a massa e a forma do corpo. Podem ser medidas, portanto são mensuráveis. Agora, na época de Galileu, a cor e o calor não poderiam ser medidos. Hoje pode, mas na época dele não. Então ele achava que eram secundárias, certo? Então o foco da ciência passa a ser a medida, e a matemática, nesse caso, se torna então essencial para o rigor científico, certo? Agora vamos falar de Simplício e Salviati novamente. Simplício era a favor do movimento solar e Salviati contra o movimento solar, porque Salviati era copernicano e ele era a favor do movimento da Terra. Simplício usa o argumento da autoridade para propor uma sua contraposição. Experimento da queda, né? Como é possível, dizia Simplício, como é possível que os corpos caiam na direção da vertical, se a Terra se move? Porque se você solta uma pedra de um poste e ele cai na vertical, isso indica que a Terra não está se movendo coisa nenhuma, porque se a Terra estivesse se movendo, a pedra não poderia cair na vertical e não poderia cair rente ao poste. E aí, eis a resposta de Galileu usando Salviati. Galileu vai fazer uso da analogia como instrumento de raciocínio em ciência.
Porque em Aristóteles a natureza do objeto determinava o movimento, né? Mas em Galileu temos a relatividade do movimento. Então pensa num barco. Tudo que está dentro do barco, ele acaba partilhando do mesmo movimento do barco. Mas o que está fora, não. Então, se você coloca uma pedra num poste e derruba, ela cai rente ao alicerce do poste, porque este também se move. Então, tudo que está na terra se move com a terra. Tudo que está no barco se move com o barco. Tudo que está dentro de um metrô se move no metrô. Tudo que está fora do metrô se move conforme a terra. Essa é a grande sacada do Galileu. Então ele vai fazer também uma diferença entre experiência e experimento. Ele vai dizer que experimento, que é um científico, não, experiência no experimento não é uma observação passiva. A experiência deve se articular à razão também. Isso nos leva a testes controlados. Olha que bacana. Ele faz testes, mas controlados, em via de uma hipótese que ele já teve. Então a razão faz o cientista levantar a hipótese para então vincular a experiências repetitivas às condições distintas. Bom, vou passar direto para Isaac Newton agora, porque o tempo urge. Isaac Newton nasceu em 1642 e morreu em 1727. Inclusive a peste estava se espalhando na época na Europa. Em 1666, Newton ele fugiu dali e foi para outra cidade, se tornou conhecido e repassou seus conhecimentos que ele guardava para si mesmo durante muito tempo. Bom, sem compreender o pensamento de Isaac Newton, é impossível você compreender a fundo, né? O empirismo inglês e até mesmo o iluminismo, sobretudo o iluminismo francês, além, é claro, da filosofia de Kant, que um dos livros de Kant vai ser a Revolução Copernicana, né? Em 1672, Newton ele apresenta um memorândum com o título Nova Teoria a respeito da luz e das cores. Era uma teoria bem básica, simples, mas ao mesmo tempo complexa e extraordinária, uma inovação extraordinária. A luz é branca e quando ela passa pela lente, ela fragmenta, certo? E essa refração da luz dá origem a todas as cores, as principais, primárias. E se ela ocorre uma outra refração em outra lente, ela já não se separa novamente, não se divide novamente. Ele destaca essa descoberta, que é muito salutar, né, para a ótica, por exemplo. Teorias da luz. Vamos agora às 4 regras do raciocínio filosófico em Isaac Newton. Que ele vai ampliar aquela concepção de Copérnico, lembram? Newton vai falar o seguinte: a regra número 1, não devemos admitir mais causas das coisas naturais do que aquelas que são tanto verdadeiras como suficientes para explicar suas aparências. Resumindo, regra 1, princípio da economia e da simplicidade. Então a regra número 1 é a simplicidade na ciência. Regra número 2, por isso, aos mesmos efeitos devemos, o quanto possível, atribuir as mesmas causas. Então, a regra 2 é: aos efeitos se atribui as mesmas causas. Aos mesmos efeitos, as mesmas causas. Isso com base na experimentação. Você vai fazer a experiência, então, se tiverem as mesmas causas, você vai atribuir os mesmos efeitos. Simples. Regra 3. As qualidades dos corpos que não admitem nem aumento nem diminuição de grau e que se percebem pertencer a todos os corpos dentro do âmbito de nossos experimentos devem ser considerados qualidades universais de todos os corpos. A regra 3 está dizendo que devem ser consideradas qualidades universais a todos os corpos que se percebem pertencer ao âmbito das nossas experiências. Se você percebe que esses corpos participam de uma mesma experiência, você pode dizer que então são qualidades universais dos corpos. A lei da gravidade é o grande exemplo disso. Regra 4. Na filosofia experimental, as regras inferidas por indução geral
a partir dos fenômenos devem ser consideradas como estritamente verdadeiras ou como muito próximas da verdade. Apesar das hipóteses contrárias que possam ser imaginadas até quando se verifiquem fenômenos a respeito das quais elas se tornam mais exatas ou então se tornam sujeitas às exceções. Então a filosofia experimental conclui a verdade ou estão muito próximas da verdade, certo? Perspectiva realista. Então, só resumindo para ficar fácil, regra 1 é economia e simplicidade na ciência. Regra 2, você deve atribuir os efeitos, tanto quanto possível, atribuir as causas, ou seja, os mesmos efeitos, as mesmas causas, de acordo com a experiência. Você vai fazendo a experiência, as causas são as mesmas, então o efeito é o mesmo. Regra 3, deve ser considerado qualidades universais a todos os corpos, diante de experimentos. As qualidades dos corpos que não admitem nem aumento nem diminuição de grau, vai ter ali sua consideração de qualidades universais. E a regra 4, a filosofia experimental, inferidas por indução geral a partir dos fenômenos, devem ser consideradas como estritamente verdadeiras ou muito próximas da verdade. Vou falar de novo só para a gente guardar. Economia e simplicidade 1, mesmo efeito, mesma causa 2, considerar qualidades universais 3, se os experimentos assim permitirem, e 4, isso aí é estritamente verdadeiro ou muito próximo da verdade, é o experimento. Outra coisa importante que foi dado em aula, que é o corpuscularismo. O que é o corpuscularismo? É por meio dos sentidos que chegamos a estabelecer as qualidades fundamentais dos corpos, as quais são formadas por partes menores, também elas extensas, duras e penetráveis, móveis e dotadas de sua própria inércia. Quer dizer, Newton está falando aqui dos átomos. Então, o corpuscularismo é a experiência que nos leva a admitir universalmente que todos os corpos são dotados de um princípio de gravitação recíproca. E a gravidade dos corpos diminui em relação ao seu afastamento da Terra. Porque todos os corpos são dotados de sua própria inércia. Falta de ação ou atividade. Inércia, falta de ação ou atividade. Quer dizer, todos os corpos, aí a gente vai ver nas 3 leis de Newton, né? Ou estão em repouso ou estão em movimento retilíneo. Porque eles são compostos de átomos. Todos eles. Ele era atomista, ficou claro aqui. Então, corpuscularismo é um meio dos sentidos que chegamos a estabelecer as qualidades fundamentais dos corpos. Cospluralismo é o estudo dos corpos, onde a gente alcança as qualidades fundamentais dos corpos, que são os átomos. Então, se for perguntado na prova, o que é corpuscularismo, meu amigo? Você simplesmente vai dizer, é o meio pelo qual os sentidos, é um estudo que a gente faz, que chegamos então a estabelecer a qualidade fundamental dos corpos. Todos eles têm uma qualidade de inércia, são feitos de átomos. Todos, tanto da Terra quanto do céu celeste, das estrelas. Como a lei da gravitação de Newton propunha um único princípio em grau de dar conta de uma quantidade ilimitada de fenômenos, a força que faz os objetos caírem é da mesma natureza da força que explica o fenômeno das marés como efeito da atração do Sol, da Lua sobre a massa, da água, dos mares, etc. A grande máquina do mundo, a ordem dos céus estrelados e a base sobre a qual Newton fundamenta a demonstração da existência de Deus. Ele vai dizer, este extremamente maravilhoso sistema do Sol, dos planetas e dos cometas só pode se originar do projeto e da potência de um ser inteligente e poderoso. Newton foi grande porque formulou hipóteses, vai dizer Reale, né? Ele foi grande porque ele formulou hipóteses e as provou, não foi só como Copérnico, que formulou a ideia, abriu o caminho, mas não provou nada. Ele não queria se prender a conjecturas metafísicas não controláveis. Este é o sentido, é o limite da metafísica para ele. O sentido de sua expressão hipótesis non fingo.
ele provou o porquê dos objetos caírem e o porquê da Lua não cair, os efeitos das marés, etc. Vamos que vamos, estamos terminando. A natureza é simples e uniforme. Eis aqui os 3 leis de Isaac Newton, que descrevem os ordenados e rigorosos movimentos do universo. Então a primeira lei, guarda, lei da inércia. Todo corpo persevera em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, salvo se for forçado por outra força dirigida a ele. E o que é isso? É assim, essa lei é a lei da inércia, é o seguinte: todo corpo ele persevera em seu estado de repouso, o movimento retilíneo. A tendência pode ser o repouso ou o movimento. O corpo não pode estar sozinho. O que ele está dizendo com isso? É simples. Aristóteles, antigamente, dizia que era necessária uma força constante para fazer os objetos se moverem. No que se refere a jogar uma pedra, ele dizia que a força constante depois de jogá-la era produzida pelo ar, então por isso que ela continuava indo. Só que Galileu ele vai contestar isso, dizendo o seguinte: que se fosse dado um impulso inicial e se eliminasse todo o atrito de um objeto, ele seguiria permanentemente. Então o Newton, baseado no Galileu, o que vai dizer? Ou os corpos estão em repouso permanentemente, ou estão em movimento permanentemente. A tendência do corpo ou está em repouso ou está em movimento, dado o impulso. Agora, os corpos só não ficam em movimento quando se dá o impulso, ele não fica sempre em movimento, simplesmente porque existe ali o que ele vai chamar de atrito. Então é isso. Essa é a primeira lei. Para lembrar da primeira lei é só lembrar de Aristóteles e Galileu. Segunda lei: a mudança de movimento é proporcional à força motriz aplicada e ocorre sob a direção da linha reta segundo a qual a força foi aplicada. A segunda lei é mais ou menos assim, é só lembrar do exemplo da bola, que fácil. A primeira fórmula, a fórmula da segunda lei é a seguinte: força é igual a massa vezes aceleração. Isso é física. Exemplo: quando eu dou um chute numa bola parada, ela vai se deslocar com maior ou menor intensidade, certo? Dependendo da força do meu chute, na direção do meu pé, que a bola vai. Quanto mais forte o chute, mais a bola vai longe. Mas se a massa dos corpos for diferente, uma bola de basquete que é mais pesada, por exemplo, e eles for submetido à mesma força do primeiro chute, a intensidade do movimento da bola será diferente. Então, a fórmula é força igual a massa vezes aceleração. A terceira lei é a seguinte: a força de gravitação com a qual dois corpos se atraem é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de sua distância, que tem a fórmula força igual a grandeza, massa 1, massa 2, e aqui eu não distingui o D ao quadrado, distância ao quadrado. Isso aqui eu vou explicar num exemplo também bem facinho. Toda ação produz uma reação igual a um sentido contrário. É o resumo da lei. Então, a lei da ação e reação é a seguinte. Por exemplo, quando você vai brindar, o primeiro copo ele sempre vai reagir ao segundo e vice-versa. É como se você estiver batendo palma. Então a reação da primeira mão vai ser a reação da mão direita, a reação da mão esquerda, de forma oposta. Elas vão na mesma direção e vão em direções opostas posteriormente. Outra coisa é a curva parabólica. O que é a curva parabólica? Quando você pega uma pedra, você joga a pedra, duas forças estarão sendo exercidas ali no projétil. A primeira força é a externa, que é a sua força de jogar a pedra, e a segunda é a gravidade. Então a pedra ela vai cair numa curva que a gente chamaria de curva parabólica. Newton ele se perguntou então o que aconteceria se a distância e a força do lançamento ele fosse tão longe e tão alto como a distância da Terra para a Lua.
E aí ele mesmo respondeu dizendo que o corpo cairia em direção à Terra sem nunca atingir a superfície. E ele passaria então a orbitar a Terra. E daí ele explica por que então que a Lua não cai na Terra. Isso foi genial. A lei da gravitação universal é a seguinte: dois corpos se atraem mutuamente, proporcionalmente ao produto de suas massas e à distância que os separa. A lei da gravitação universal, ela se resume nisso: dois corpos se atraem mutuamente, mas proporcionalmente ao produto da massa e à distância que os separa. Então, quais são as prerrogativas aqui? Massa e distância. Ele se atrai, mas vai depender do produto da massa e inversamente produto da distância. A massa da Lua, por exemplo, é menor. Então, se você fosse para a Lua, você pesaria mais ou menos aí 6 vezes menos do que pesa aqui na Terra. Então, quando algo cai no chão, a Terra também é puxada para cima. Só que isso aí de maneira ínfima, né? Que a gente nem percebe. Mas tanto a massa maior que a Terra quanto o projétil que cai nela exercem atração mútua, recíproca. Existe reciprocidade. Quando algo, por exemplo, quando você vê uma maçã caindo da árvore, ela está exercendo a atração da Terra, matéria atraindo matéria, reciprocamente. Quando algo cai no chão na Terra, também é puxado para cima, mas de maneira ínfima. Eu já tinha lido isso. Bom, só vou finalizar aqui com a questão do tempo, né? Tempo absoluto e espaço absoluto. Segundo Newton, o tempo absoluto verdadeiro e matemático em si e por sua natureza flui uniformemente em relação com algo interno. Chama-se duração. O tempo relativo, aparente e comum, é a medida sensível e externa da duração através do meio dos movimentos geralmente usado no lugar do tempo verdadeiro. É a hora do dia, o mês, o ano. Então, vamos resumir aqui para ficar mais fácil. Tempo absoluto é o tempo verdadeiro e matemático em si mesmo pela natureza. Tá? Tempo real. Tempo relativo é o tempo aparente, comum e a medida sensível externa, que representa o dia, o ano, o mês. Espaço absoluto é um espaço que é privado da relação com algo externo. É um espaço absoluto. Então, por causa da sua natureza, ele permanece sempre semelhante a si mesmo e imóvel. Então, o espaço absoluto é imóvel na concepção de Newton. O tempo relativo é ano, mês e dia e hora, e segundos. E o tempo absoluto é o tempo real, verdadeiro e matemático por sua natureza. Fim. Grande abraço a todos. Tchau.